1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13. Amém? 1 Coríntios 8, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Acerca das coisas sacrificadas aos ídolos, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda, como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem existe, e quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade, até agora comigo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comemos, e nada ganhamos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não vem de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai, mais uma vez te agradecemos agora pela tua palavra lida e rogamos, Senhor, o teu Santo Espírito, o entendimento, a sabedoria, que nos ilumine para que possamos compreender a sua palavra. O Senhor fala aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Capítulo 8 do Coríntios, pegando de onde nós paramos há algumas semanas, Paulo vem respondendo questionamentos. Ele falava sobre casamento, divórcio, e uma série de outras coisas mais no capítulo 7. Cada uma se refere a uma resposta a uma pergunta. Nós vemos na forma como ele escreve aqui, ele está pontuando algumas coisas que foram explicitamente perguntadas para ele. Então aqui nós temos informação, Então a igreja de Corinto, ela responde uma primeira carta de Paulo ao Corinto, perguntando como estão as coisas, e querendo saber notícias dos irmãos, com uma carta que veio como comitiva de 3 irmãos ali da igreja de Corinto. E nessa carta que Corinto escreve para Paulo, ela levanta alguns questionamentos que estavam sendo dúvidas na igreja. Nós até hoje adotamos mais ou menos esse modelo, porque nós temos nossos concílios, os questionamentos. Então, quando tem alguma coisa que vai ser resolvida na igreja, não sabe como é, não tem dúvida, esse questionamento muitas vezes ele chega ao presbitério, se o presbitério não resolve, chega ao sínodo, se o sínodo não resolve, vai ao Supremo Concílio. E aqui Paulo era a autoridade para quem a igreja ela procurava saber como responder a esse tipo de situação. A gente já sabe que a igreja de Corinto, basicamente, uma das origens dos problemas é que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos grupos diferentes. E aquilo que ele mostra é uma disputa, vamos dizer assim, entre esses grupos. É algo que a gente pode ver mais ou menos nos nossos dias, portanto, um pouco diferente. Porque a interpretação desse texto ela tem sido usada de forma muitas vezes errada no nosso meio. Como a gente falou anteriormente em outros textos, a palavra de Deus ela vai dizer o que nós não podemos passar para um lado, o que nós não podemos passar para o outro.
E o ponto ideal é quando nós conseguimos harmonizar uma área mais central da Bíblia. Então ela vai delimitar um lado e o outro. O grande problema é que a gente vê muito crente que ou passa para um lado ou passa para o outro. Depois eles ficam brigando, uma fronteira e da outra, ficam os dois brigando e dizendo que estão certos. Quando na verdade ninguém está certo. Então esse texto que começa, Paulo falando aqui sobre as questões da comida sacrificada a ídolos e que o que se come, ele não vai levar para o céu, é deixar de levar para o céu. Eu falo que parece muito com hoje, porque hoje nós temos grupos de cristãos, e de seitas também, que parecem cristãos, às vezes a gente não consegue nem diferenciar, mas eles afirmam comidas ou tipo de coisa que seria pecado ou impediria alguma coisa no sentido de ir para o céu. Então tem gente que acredita até hoje que não pode comer carne de porco porque é pecado, que ficaram lá no Antigo Testamento. Então tem gente que leva esse tipo de coisa. E não só isso, mas se envolve uma série de outras coisas. Mas talvez no meio evangélico, uma das coisas mais discutidas sem o balizamento de Paulo, porque o pessoal pega um lado ou outro, e que se encaixa muito bem com a relação aqui da comida sacrificada a ídolos, é principalmente a questão da bebida. É que a gente fica naquela discussão. A Bíblia não fala que o álcool ele em si é pecado, o vinho em si não é pecado, mas a embriaguez é pecado. E os princípios que Paulo aplica aqui para a comida, eles podem muito bem ser aplicados para isso também, que seria algo muito mais prático para nós hoje em dia. Mas não deixa de ter aquele tipo de gente que não come isso, ou não come aquilo, ou a criança que foi criada, não sei qual a experiência dos irmãos no Evangelho. Eu desde criança fui criado no Evangelho, e na década de 80 para a década de 90 sempre tinha aquela história, por exemplo, só não pode comer comida de bala de Cosme Damião, é pecado. É todo um entendimento raso da Sagrada Escritura. E muitas vezes as pessoas ficam nos dois lados. Primeiro, os que dizem que não pode, porque é uma comida sacrificada, então é pecado, vai causar isso, que estão errados, segundo a explicação de Paulo. E do outro lado, aqueles que falam, não tem problema nenhum, e indiscriminadamente participam de tudo, sem levar em consideração a orientação de Paulo, que fala a respeito do escândalo para com o irmão, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, nenhuma das duas coisas está certa. O que Paulo fala é que a gente não pode condenar ninguém e não pode também achar que a gente é melhor do que os outros, porque faz de forma diferente. E aí a gente vai ver isso. Mas Paulo ele começa aqui os primeiros versículos, especialmente entre 1 e 3, falando a respeito de conhecimento, que é a base de tudo isso. Então tinha um grupo que dizia os conhecedores, o pessoal mais preparado, então esse pessoal não vê problema nenhum nas comidas. Mas já tinha um grupo que era mais assim, que era chamado de fracos. Aqui alguns estudiosos dizem que o termo fracos, que Paulo utiliza aqui, seria um termo que esses mais considerados mais sábios chamavam os outros. Não é um termo que Paulo aplica para os irmãos, mas ele utiliza para que eles possam entender ali, porque havia essa conversa. Então aquele grupo dizia, esses aí são fracos, não aguenta nada. Então Paulo utiliza o termo para eles entenderem do que ele está falando. E existem esses que são considerados fracos, que não comiam. Lembrando que isso aqui é uma discussão que não é uma discussão entre gentios e judeus. Porque quanto aos judeus, nós temos lá no livro de Atos, se não me engano, por volta do capítulo 15, que Paulo vai a Jerusalém, e aí ele se reúne consigo por causa do tratamento dos gentios, porque tinha judeu que ainda queria que os gentios se circuncidassem. E quando ele sai de lá, ele sai com a ordem do concílio, que são as palavras de Tiago, irmão do Senhor, dizendo, vamos dizer aos gentios o seguinte, que eles se abstenham das relações sexuais ilícitas. Ele não está falando aqui só de adultério, mas está falando dos casamentos mistos. Quer dizer, o crente ele se abstém com cair relacionamento com o descrente, porque naquele tempo isso era muito complicado, e até hoje é muito complicado, mas principalmente por causa da perseguição das comidas sacrificadas e do sangue. Só que a ordem da comida sacrificada e do sangue, principalmente a questão do sangue, era porque havia uma convivência entre judeus e gentios. Então, o que ele está dizendo? O judeu não vai exigir do gentio que ele se circuncide, mas o gentio procura não comer carne com sangue para que o judeu não tenha restrição para sentar na mesa com ele. Então ajeitava de um lado e ajeitava do outro.
Então essa discussão não era do judeu. O judeu não ia comer essa carne de jeito nenhum. O judeu só comia a carne que é chamada de kosher. Sim. Eles tiram daí. Eles tiram daí, na verdade. É que é uma das seitas que confunde a questão do Antigo Testamento. Então eles fazem muito isso. Para o judeu, o sangue, o Senhor ensinava que o sangue era a vida. Então tinha que tirar o sangue da carne para poder consumir a carne. Então eles consumiam o sangue. Assim como também o judeu não comia, por exemplo, cabritos cozido no leite. Então, por exemplo, para o judeu, você comer estrogonofe de carne é pecado. Por quê? Porque a carne vem do gado, do leite que a gente usa com creme de leite é do gado, né? Então, por ser, é pecado. Carne com leite é pecado. Pastor, aqui no frigorífico de Alvorada, eles importam, né, para Israel, aí tem uma pessoa que vem de lá, ele que mata o gado que vai para lá, e ninguém pode pôr a mão nesse gado, né? Ele está lá no curral, é ele que separa, ele costuma aqui matar, acho que com choque ou com uma paulada, tipo assim, né? E eles não aceitam, né? Ele mata o gado com a faca. Acho que até para isso mesmo, né? Já para ir tirando o sangue. Até hoje eles comem a carne coxinha. Tem que ser abatida do jeito certo. Isso. E para eles é um ritual. Então, provavelmente essa pessoa ela faz o quê? Ela tem uma faca que é praticamente uma faca que é como se fosse consagrada, ninguém toca naquele negócio, é só ele. Ele faz toda a preparação ali, espiritual, todo um ritual para poder abater o animal. E nesse abater, ele é sangrado, né? Então o sangue tem que sair todo. É por isso que muitas vezes ela difere o modo um pouquinho, mas o sangue sai do corpo, né? É interessante, principalmente na região do Nordeste, é costumeiro matar animal assim, eles dão uma pancada no gado para ele desacordar, mas ele sempre é sangrado. Alguns estudiosos eles costumam falar que há muitas referências judaicas no Nordeste. Houve muitos judeus escolhidos no Nordeste, então tem muitos costumes que são adquiridos dali. Mas aqui na nossa região também era assim, pastor. Eu lembro de criança na fazenda do meu tio, que eles matavam tanto o gado como o porco. A galinha também, a gente aprendeu a matar cortando para ela sair aquele sangue. Tem que tirar o sangue. Mas tem aqueles que torcem só o pescoço. Tem. Sempre tem um negócio, mas o negócio é meticuloso. Já levantou a mão de novo. Acho que provavelmente ele não vem de Israel, deve ser alguém aqui do país que faz esse trabalho e alguém da religião mesmo que pode fazer isso. De repente ele mata aqui, mata no Goiás, mata na Bahia, mata em muitos lugares por aí, então ele passa para baixo matando esse gado. Mas essa é a comida coxinha. Então o judeu ele não comia carne sacrificada. Então era só os gentios. Então era uma briga que já estava entre. Já tinha resolvido o problema judeu com gentil, agora está gentil com gentil aqui brigando. E aí, por isso que Paulo vai falar nos primeiros 3 versículos, senhores do saber, está aí no versículo 1. Quer dizer, era gente que achava que sabia muito. E a primeira coisa que Paulo fala aqui é, cuidado, saber muito sem amor não é saber. Ele vai dizer aqui, ó, o saber ensoberbece, mas o amor edifica, final do versículo 1. Então, a gente tem que ter o conhecimento, mas é preciso ter o amor. A gente vive num tempo que as pessoas acham que tem conhecimento e não tem nem um pingo de amor. E a gente vê isso na internet, né? Os brigões, os teólogos da internet estão aí brigando. É isso, o pessoal não sabe de nada. Né? Na teologia a gente brinca um negócio que fala que tem um termo que a gente chama o cachorro de Calvino. João Calvino tem uma frase que ele diz o seguinte: se um cachorro late enquanto o seu dono está sendo atacado,
Que miserável discípulo seria eu se não bradasse quando vejo meu Cristo ser atacado. Está pegando exemplo. Só que o pessoal fez meio que uma paráfrase com o pessoal que aprende, muitas vezes teologia reformada do lado, e aí eles começam a achar, porque quando você descobre essa nossa teologia, ela faz muito mais sentido. Ela tem uma lógica assim, que é muito, considerada uma lógica muito superior. Porque eu vejo as pessoas, quando você começa a mostrar, a pessoa diz, nossa, como é que as pessoas nunca viram isso? Só que aí vem o segundo caso, logo que sabe, a pessoa já quer sair brigando com todo mundo que pensa diferente. Aí o pessoal cunhou o termo dizendo que é o cachorro que está ouvindo, que é a primeira fase ali, quando você descobre que tem que amarrar as pessoas, senão eles saem mordendo todo mundo. Então a gente precisa dessa fase. Aqui ele está falando justamente disso. Senhores de saber, havia sábios, pessoas se consideravam sábios em Corinto, e eles ficavam desprezando os outros por causa disso aqui. Era justamente o desprezo, porque as pessoas diziam, eu não como isso, eu não como aquilo. Esses assuntos eu sempre gosto de tratar ele, porque muitas vezes as pessoas têm reticências com relação a comidas. Mas isso é meio uma herança, porque a gente é muito bombardeado por nossos irmãos pentecostais. E muitas vezes nós não temos conhecimento da nossa própria doutrina. Então, no versículo 2 eu disse: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprender ainda, como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então ele vai colocar que o conhecimento é importante, mas o nosso relacionamento e amor para com Deus e com o irmão, ele é superior, ele que vai moldar o nosso conhecimento. Conhecimento sem amor não funciona. Tanto é que a gente está no capítulo 8, lá no capítulo 13, aí Paulo vai dizer: eu vou mostrar um caminho sobre o modo excelente, vai apresentar o que? O amor é o modo superior. Então, ele vai suplantar todas as coisas. Então, tanto o conhecimento quanto os dons miraculosos, todos esses são subordinados ao amor. Então, se eu tenho conhecimento e não uso esse conhecimento com amor, eu não estou alinhado com Deus, eu não sou conhecido por Ele, conforme ele fala no versículo 3. Então, a primeira coisa, conhecimento. O que a gente sabe não determina, mas vai guiar como nós vivemos. O conhecimento ele é bom para nós. Agora, o conhecimento ele se torna perigoso quando a gente acha que pode dominar sobre os outros. Esse é o ponto principal aqui. E por isso ele vai começar a dizer: então, cuidado com o conhecimento. A primeira coisa ele dá: vocês acham que sabem muita coisa, mas vocês não estão sabendo de nada. Se a gente fosse pegar, eu acho interessante, tem algumas pessoas que de vez em quando vão fazer isso com os escritos de Paulo. É como se Paulo estivesse escrevendo na linguagem que a gente usa hoje. Então, todos esses 3 versículos aqui, Paulo iria dizer mais ou menos isso, que hoje a linguagem é menos assim rebuscada. Então o pessoal ia dizer: se você acha que sabe muita coisa, mas está desprezando o seu irmão, você não sabe nada. Então, cuidado com o conhecimento. É bom, é importante, mas se for usado sem amor, não vale. Aí ele entra no versículo 4. Do versículo 4 aqui até o versículo 6, mais ou menos, ele está falando sobre esse conhecimento, sobre a questão das comidas sacrificadas aos ídolos. Então ele vai primeiro no versículo 4 falando que o ídolo em si não é nada. Então, o que é que Paulo está delimitando? Primeiro, o ídolo não tem poder. Então, não preciso ficar com medo do que dizem que ele tem como poder. E aí eu falo, a questão do conhecimento, não como uma forma de desprezo, mas como uma advertência. O crente não deve ter medo dessas coisas. Você já conheceu? Porque sempre tem aqueles irmãos crentes que tem medo de ir na rua. Tem medo do espírito, tem medo do demônio, tem medo desse monte de coisa. Aí o que é que ele fala? O ídolo não é nada. Aí você sai lá na rua, então trabalhar, colocar uma galinha, um farofa, não sei o quê. Eu vou ter medo de tocar naquele negócio. O que é que Paulo está dizendo? Aquilo ali não é nada. Então, quando eles falam dos orixás, eles não são nada. Eles não têm poder nenhum. É para ter medo quem não tem Deus, porque ele está sujeito. Se eu ver uma macumba, eu não quero pegar mesmo. Não, mas você ter nojo é uma coisa. Agora tem gente que assombra. Tem medo mesmo, é diferente. Eu estou falando de medo. A pessoa achar que se triscar em alguma coisa, aquilo ali vai trazer um mal para ele. Ele está cheio de crente que tem essa superstição. Eu conheço crente que ele tem medo das pessoas fazerem trabalho para ele. A pessoa fica assombrada. Às vezes fica escondendo o que vai fazer. Por quê? Então, se eu falar e alguém souber, vão fazer alguma coisa, eu vou me dar mal.
isso aqui que eu estou trazendo, contextualizando Paulo. Então, o ídolo ele não é nada, não tem poder. Os orixás que ele fala não tem poder nenhum. É por isso que às vezes eu brinco, né? Que eu como um bom baiano, eu gosto de acarajé. Só que quando você conhece, você sabe que todo bom acarajé, o acarajé bom mesmo, as profissionais mesmo que faz bem mesmo, é todo mundo dos terreiros. Então ela faz a massa, né? Aí toda vez que ela faz a massa, ela faz uns bolinhos, ela frita e oferece aquilo ao orixá. Todos são oferecidos. Não, você não quer comer? É como o Paulo falou, você não come, eu como. Estou contando exemplo. Agora é o seguinte. Eu comi o acarajé. Agora, a experiência própria, né? Eu pego essa experiência do meu avô. Meu avô ele contava que ele morava em Brasília. Sabe aquele tempo que o nordestino vai para a cidade grande para poder trabalhar? Ele foi trabalhar em Brasília, na construção em Brasília. E ele ia saindo da igreja com os jovens da igreja, né? Ele era novo, meu avô casou com 17 anos. Aí saindo da igreja, ele passando, sentia um terreiro. E estava lá do cara, e ele curioso junto com os outros, vamos entrar para ver. Aí eles entraram, e ficaram ali, tinham comida, aquela mesona e tal, e eles ali só querendo ver. Ele disse que estava curioso, ele queria ver um espírito baixando em alguém lá. Ele nunca tinha visto, queria ver. Mas ele disse que ficou e bateu e nada, ele não baixava e nada. É engraçado como ele contava a história, que ele dizia assim. Aí daqui a pouco parece que estava tendo alguma coisa errada. Daqui a pouco parou lá, daí conversar, daqui a pouco tiraram a música lá e começou a cantar. Quem não gosta do candomblé, o que é que vem fazer? Aí ele disse, já cutucou os outros, só é com nós, Mas ele contava que enquanto ele estava lá, os colegas, todo mundo saindo da igreja, tudo, o espírito não baixou de jeito nenhum. Então, o que é que acontece? Isso é experiência. Eu morava em Brasília e a gente procura, né? E Brasília é uma cidade cosmopolita. Então, o que você procurar de Nordeste lá, você vai encontrar, ok? E procurando, a gente encontrou uma baiana de acarajé sabe daquelas que quando tem aquela micareta que vai, não sei o que, é convidada para estar nos camarotes das bandas grandes. Então era. Só que toda vez que a gente chegava, a gente saía do culto, aí passava, era 2 quadras de onde a gente morava, a gente passava lá para comer uma acarajé. A gente chegava lá e sentava. Quando a gente sentava, ficava lá, e tinha a baiana, e tinha mais o pessoal que você via que era soteropolitano, sabe? Os negão, dread e tal. Quando a gente sentava, eles começavam a falar de terreiro, de orixá, de não sei o que, e ficava falando, e a gente ali de boa. A gente pegava o negócio aqui, ó, abençoava e comia. E eles ficavam agoniados. E eu só prestando atenção. Já quando estava muito acostumado, né? Morou em Salvador e tal, está na memória, não repara essas coisas. Então um dia a gente saiu e entrou no carro, né? Cidade grande, você entra no carro, tranca as portas, e você vai pegar aqui, colocar cinto, destravar, né? Sempre o carro antigo, aquela trava no volante e tal, para depois você ligar o carro para sair. Você não chega ligando, para não chegar ninguém, correr risco, né? Eu estou lá dentro e eu olho, eu chamei ela de Janion, olha para lá. Dava para ver claramente, quando a gente estava lá, ficava todo mundo travado lá. Na hora que a gente saía, que entrava no carro, subia das vistas dele, parece que o pessoal fazia bem assim. Então eu falei, olha esse tempo, eu vou deixar de comer porque eu vou ter medo dele. Eles que têm que ter medo da gente. Entendeu? Qual é o meu entendimento? O que é que eu afirmo? Quando você come um negócio desse, que você pega e como bom crente, você vai fazer o quê? Quando eu vou comer qualquer coisa, eu estou na praça de alimentação do shopping. Eu coloco o prato aqui, abaixo a cabeça e olha e abençoa. Quando você abençoa uma acarajé, que você compra uma baiana, que ela ofereceu para o orixá, o que é que acontece? Não é eu que sou afetado pelo orixá. Quer dizer que toda aquela oferenda que ela fez se perde. Então ela que fica mal com o orixá dela. Porque o crente foi lá e comeu a abençoa. Acabou tudo, acabou. Essa é a realidade do Evangelho, a realidade que Paulo está falando aqui. Os deuses não são nada. O versículo 5 ele diz que ainda que existam alguns que se chamem deuses, quer sobre o céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai. Está dizendo, tem gente que considera, mas eles não têm poder. Pastor, então, assim, igual na época das festas juninas, que tem muitas vezes que faz nas escolas, o município aqui mesmo faz, a gente igual tem carimbó, né, que geralmente eles fazem nessa época. Então nós podemos ir lá comprar e
e abençoar e comer tranquilo. A gente já vai no detalhe, mais à frente, mais um detalhe que eu vou acrescentar, mais do que o principal. Aquilo ali não tem poder para lhe fazer mal. O poder espiritual para lhe fazer mal. Esse é o principal. Esse é o que a gente está tratando. Depois eu vou falar de outro detalhe à frente que Paulo cita aqui. Então, as coisas não têm poder. Então, a comida de São João, a canjica, não tem poder. A não ser que você vá tomar quentão e fica bêbado tomar quentão. Não. Então não. Mas as coisas não têm poder para dizer, é oferecido, é não sei o quê. Não há poder. Não há poder. Então, é o primeiro entendimento. Não há poder. Mas daqui a pouco eu vou falar mais coisas. Então, todavia, é um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, é um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, estabelecendo, estamos com Deus, Deus está conosco, nada nesse mundo pode nos atingir. Esse é o básico. Não tem nada que possa nos atingir. Não, mas é um negócio, às vezes é um desafio, às vezes a gente tem que, às vezes a gente vai negar por questão de consciência, não consciência propriamente, mas questão de testemunho,
E às vezes a gente vai tomar por questão de desafio também. Né? Se a pessoa fala logo depois, eu tomo um gole, eu vou dizer se é bom ou se é ruim. Eu falo, ainda, se fosse bom, eu falo, ainda bem que você consagraram, não viu que é bom, né? Ou então se fosse ruim, eu falo, como é que você tem coragem de consagrar? Você não gosta da sua santa não para consagrar alguém desse para ela? Mas o que é que Paulo fala? Não existem Deus, então não há poder sobrenatural. Não há poder. Aquele que está em Cristo, o inimigo não toca a palavra de Deus. Então não tem como o inimigo chegar na gente. Eu já vi gente falando assim, o cara falando, pastor, porque ele tinha um livro lá, que era um livro de uma seita lá, não me lembro qual era, mas falando, enquanto você não tirar isso aqui de sua casa, como se um livro na biblioteca fosse ter poder para poder mexer alguma coisa na minha casa. Tem muitos livros de seita lá na biblioteca que são, eu sei que eles não valem nada, mas ele está lá por quê? Porque a hora que o sujeito daquilo ali for discutir comigo, eu tenho lá para poder consultar se realmente está lá, para pegar ele no pulo, no escrito dele mesmo. Então é questão de eu ter lá um livro de uma seita lá, não vai querer, não vai afetar a minha espiritualidade. A gente precisa ter consciência disso. Agora, eu não vou dar isso para outra pessoa. Eu não vou dizer para as pessoas que têm isso. Como alguns irmãos às vezes aparecem, pastor, esse livro aqui, eu já falo, não recomendo. Tem livros que não dá, a pessoa não tem a mente ainda, você conhece, a pessoa às vezes não tem a mente ainda para conseguir discernir o que é certo e o que é errado. Aí vai ler, vai ser influenciado, então não recomendo. Mas não é o livro que tem poder, não há poder nenhum ali, o poder está em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a segunda coisa que ele fala aqui, até o versículo 6, há um só Deus, ele é que tem todas as coisas, ele tem todo o poder. Né? Mas o versículo 7 ele fala, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificaram, e a consciência desses, por ser fraca, venha contaminar-se. Então o que é que ele está falando aqui? São pessoas que se converteram, viveram no paganismo muito tempo, só que ele não consegue lidar com aquilo. Então, por ter familiaridade, ele não consegue ter esse discernimento que não há poder naquela entidade. Vou citar aqui, então, um conhecido, ele se converteu, ele trabalhou muito tempo no meio musical. E ele, assim, ele não aguenta ficar em lugar nenhum ouvindo nenhuma música que não for música evangélica. Ele diz que até as evangélicas têm trabalho para poder ouvir, porque às vezes a gente tem umas músicas nossas que são muito idólatras, que são muito ruins. Mas assim, ele não ouve, ele diz, eu não consigo. Mas eu entendo porque a familiaridade, ele viveu muito tempo naquele meio. Ele soube aproveitar daquilo, ele viveu daquilo. Então hoje ele não escuta. Mas isso aqui é porque ele está num sistema muito tênue. Ele viveu naquele meio, então ele sabe o poder que aquele tem, ele não conseguiu se desvencilhar. Então, para ele tem que abandonar, deixar isso completamente de fora. É como acontece, muitas vezes a pessoa se converte, tem algumas coisas que ele tem que excluir completamente da vida dele. Por quê? Porque são coisas que vão confundir. Ele precisa colocar para fora, precisa expulsar aquilo de pé, para ele ter uma consciência dele, começar a moldar a consciência no Evangelho. Então, o cristão tem coisas que na conversão ele tem que abandonar imediatamente. Mas tem coisas que não são tão assim também. O que Paulo fala aqui é que algumas pessoas, o ídolo não tem poder, mas tem algumas pessoas que, por ter estado muito ligado a isso, ou por questão de consciência, nos nossos dias, às vezes por questão de criação, meio, familiar, amigos, alguma coisa assim, tem algumas situações que ele não vai conseguir discernir. Aquilo para ele ainda tem algum poder. A consciência dele não consegue ficar totalmente limpa. E é essa atenção que Paulo chama para nós sobre a questão da comida. Né? Tanto é que ele fala, algumas pessoas ainda têm familiaridade, então ele acha que é alguma coisa, não consegue discernir. E no versículo 8 ele vai dizer, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se comemos e nada ganhamos se comemos. Então aqui, delimitação, onde é que ele chega? Primeiro, o comer ou não comer não é o que vai dizer se a gente vai para o céu ou não. Se a gente está vivendo ou está pecando. Então, aquele que não come isso, ele não é mais santo porque não come. E aquele que come, ele não tem mais firmeza na fé só porque come. É isso que ele está falando. Esses princípios que Paulo aplica aqui, podem ser colocados em diversas áreas da nossa vida. Então, às
dizer, não, eu sou um crente muito consciente porque essas coisas não me afetam. Isso não me faz mais crente que os outros. Assim como aquele que tem reticências, igual o caso da irmã lá da Baiana, a pessoa assim, muitas vezes o grande problema não é o medo, é que ela acha que é mais santa porque rejeita aquilo ali. E é o que Paulo está dizendo. Isso não vai fazer efeito nenhum, essas coisas não fazem diferença. Se você come ou não come. Em outro trecho, Paulo vai dizer justamente isso. Se não comemos, para o Senhor não comemos. Mas se comemos, para o Senhor comemos. Comendo ou não comendo, nós somos do Senhor. Agora a gente precisa trazer um pouquinho do contexto aqui. A grande questão. O que é que acontecia? Naquele tempo existiam dois conceitos que são abordados por Paulo. Que é o seguinte: nos templos se sacrificavam e se fazia culto aos deuses. Só que também nos templos se faziam reuniões que não eram propriamente cultos. Então os templos são salões onde as pessoas se reuniam. Então as pessoas ligadas à comunidade, ao serviço público, muitas vezes participavam dessas reuniões e que eram banquetes, era comida. Só que essa festa era realizada dentro da área do templo, não era a área de adoração do templo, mas vamos dizer, o salão social do templo. Então, muitas vezes os cristãos, por família, por questão familiar, ou por questão de trabalho na comunidade, eram convidados para essas reuniões, onde não havia adoração, mas tinha essa familiaridade. Então as pessoas ficavam, eu posso ir ou não posso ir. Então tinha crente que ia e não achava problema nenhum nisso. Aí tinha outro que falava, não vou entrar naquele lugar, que aquele lugar é um lugar amaldiçoado. E não entrava. Paulo está dizendo, quem não quer entrar, tudo bem, mas quem quer entrar também, tudo bem. Não pode, é o que não quer entrar, dizer que quem entrou está pecando, e aquele que entra dizer que quem está pecando é quem não foi porque está sendo fraco e não confia no Senhor. Então esse é o primeiro ponto. Então, havia essas reuniões, esses banquetes que estavam ali. Segundo lugar, o templo sempre tinha sacrifício. Só que qual era a base? Isso funcionava em Israel um pouco também. O cara ia lá oferecer sacrifício, o sacerdote matava, o sacrifício era oferecido. Só que tinha uma parte, dependendo do sacrifício, né, pega isso em Israel, tinha uma parte do animal que era batido, que era do sacerdote, era tipo um pagamento. Então, como eles faziam lá, então eles matavam centenas de animais todos os dias, o que é que o sacerdote fazia com aquilo? Ele não ia comer tudo aquilo. Então ele vendia essa carne para o mercado. Era o pagamento dele, ele pegava e vendia para o mercado barato para poder ganhar dinheiro. Então tinha muita carne no mercado, que era carne que tinha sido sacrificada no templo. Só que foi sacrificada, o sacerdote foi lá e vendeu. Aí o cara está vendendo na banca, e aí ficava escolhendo um zumbido na cabeça. Porque, por isso que Paulo fala de não comer carne. O cara ia no mercado e não sabia se aquela carne ali tinha sido sacrificada ou não tinha sido sacrificada. E por isso que o pessoal ficava discutindo. Tinha gente que nem isso, ele comprou a carne no mercado, mas ele ficava com medo de ser carne que foi sacrificada. E aí ele não queria comer. E tinha um outro que dizia, não, vocês estão com muita besteira, vamos comer tudo. Pastor, mas igual naquela época tinha o sacrifício em ação de graça e tinha os pelos pecados. Então, até que era pelo pecado da pessoa que ela levava para ser sacrificado, pedindo perdão pelo pecado dele, o sacerdote ficava com ela também? Não, esse sacerdote é o sacerdote do templo pagão, os deuses pagãos. Mas o sacerdote judeu, assim, tinha um sacrifício que era o holocausto, que era queimado inteiro. Isso. Mas a maioria dos outros sacrifícios, eles eram colocados lá, e ao quarto inteiro era dado ao sacerdote, que chamava a espada. Se você for olhar, é uma das partes nobres do carneiro, que é a parte dianteira. Eu esqueci o nome do corte agora, então é um específico do carneiro. Então aquilo ali era do sacerdote. Porque esse sacrifício que tirava essa parte, a outra parte lá era queimada, tinha a parte que era queimada, ele ficava no fogo até queimar a gordura, depois era retirado, e muitas vezes o sacrifício era oferecido, e o dono, o pai de família que oferecia o sacrifício, ele levava aquela carne e se assentava com a família e eles comiam aquela carne. Para fazer parte do sacrifício alimentar também. Só que aí eles se alimentavam uma parte, porque uma parte ficava com o. Só que lá em Israel, o que acontecia? O sacerdote, o número do negócio era menor, a salvo nos dias de grandes festas, que era muito grande. Mas aqueles sacerdotes que estavam de plantão, né, o sacerdote ficava
praticamente os tempos de Davi, 2 semanas por ano, a família ficava ali no templo, ficava 2 semanas, 15 dias direto, noite e dia no templo. Então eles comiam essa carne quando estavam no templo. Então, eles se alimentavam disso, era o alimento dos sacerdotes, aquilo que ficava o sacrifício. Só que o templo pagão, a cidade toda ia fazer sacrifício, ele não ficava com melícia, ele pegava e vendia. E essa é a fonte do problema, lembra? Eu falei no começo. Esses aqui são os pagãos, os judeus que estão fora dessa discussão de Paulo. São aqueles pagãos. Então, tinha essa carne que era vendida no mercado. Então, por isso que ficava o pessoal, come, não come, come, não come, come, não come. Então, era um problema real, cultural. Agora, estabelecendo isso, eu falo, o ídolo não é nada, não tem poder. Se eu estou comendo, não vou ser condenado porque eu estou comendo. Né? E também aquele que não quer comer não vai ser condenado porque não quer comer. Mas o que a gente tem a ver aqui? Aí vem do versículo 10 ao versículo 13. Não, versículo 9 até o versículo 13. Quando ele vai falar qual o procedimento do crente. Aqui que eu vou completar aquilo que eu falei lá dele. Lá da festa, lá pode pegar um negócio lá e comer? Pode, mas ao versículo 9: Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então o que acontece? Ele está falando dos fracos. Então, se vai ofender o meu irmão, eu não devo comer. Estou perto da minha mãe, não vou comer então não. Aí vem a explicação, né? Quem é o fraco? Olha no versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, inclusive a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizar. Então, primeira coisa, geralmente o pessoal chega nesse texto e fala, se eu for escandalizar o irmão, a gente lembra o quê? Muitas vezes a gente lembra dos nossos irmãos de outras denominações, que eles falam, isso aqui não pode. Não é esse fraco que está falando. A pessoa que vira para você e fala, você está pecando porque está comendo isso aqui, não é essa pessoa que Paulo fala. Porque essa pessoa ela não vai comer, ela fica tentando te xingar, mas é o que eu falo. Quando você está comendo alguma coisa e vem alguém dizer, você está em pecado, sua vida vai não sei o quê, não é com essa pessoa que tem que preocupar. Essa pessoa não é a pessoa que Paulo está falando. Essa pessoa, para mim, ela entra pelo ouvido e sai pelo outro, nem o que ela fala. Porque não tem nada para a consciência dela. Ele está falando com pessoas que vão entrar no erro por causa do que eu estou fazendo. Então não é aquele que diz que eu estou pecando, é aquele que vai olhar o que eu estou fazendo e vai pensar, se o irmão fulano faz é porque pode. Só que a consciência dele não está madura ainda, aí ele vai fazer, e depois ele vai ficar se martirizando, se ele pecou ou se ele não pecou. Por quê? Porque a consciência dele ainda não chegou ao ponto dele entender que o ídolo não é nada. Ele ainda tem a familiaridade que ele falou no versículo anterior. Então ele vai pecar. Então, isso aqui, todas as coisas que nós fazemos, elas têm que ser pensadas sobre essa perspectiva. Então, na prática, como é que eu trato isso? Pegando principalmente, a gente fala de comida, quem vai lembrar lá das oferecidas aos santos, não sei o quê, é o princípio de Paulo. Se a pessoa apontar, isso aqui é sacrificado, é porque ela olha e fala, fulano é crente, aí fulano não come isso aqui, porque é sacrificado, ele está apontando, aí se eu comer, ele vai ficar confuso, porque ele acha que ele não come. Então, essa pessoa fala, toma cuidado, então, se apontar, você não come. Mas aí, por exemplo, você fala, então eu posso comer as comidas de São João, por exemplo, oferecidas a São João e São Pedro. Se você pegar, achar o negócio e for comer, pode comer. Agora, por exemplo, aí tem um pessoal e faz lá na paróquia, ela faz uma quermesse. Aí chama você vai lá comer, aí eu digo, não deve ir. Por quê? Porque essas pessoas que chamaram são pessoas que você tem que falar o evangelho para elas. Só que se você vai lá e come, ele acha que você é de boa. A gente acha que é bom. Mas o que ele acha é só que você é um católico do outro jeito. Entendeu? E segundo, eles estão fazendo lá. É um lugar de culto, né, porque eles fazem uma ligação com a paróquia, então é religioso. O que é arrecadado ali, ele tem um fim religioso dentro lá, então eu estou financiando uma religião que eu não compartilho dos princípios éticos.
Então eu já estou entrando num outro erro também. Então, se for lá, agora chega alguém, ó, lembrei que você trouxe aqui para você, toma. Você pega e come. Agora você chega, a pessoa diz, ó, trouxe isso aqui, eu comprei lá na quermesse para você. Você diz, não quero. Por quê? Porque essa pessoa que está me oferecendo, você está dando testemunho para ela. Eu não quero participar disso. Mas se ele só chegar e der para você come sem perguntar. Eu gosto do Paulo quando ele diz assim, ó, se colocar, como que colocar na sua frente sem perguntar. Não pergunte. Sem perguntar, pode comer. Se a pessoa chegar apontando, aí você não come. Você não pergunta. Se você não pergunta, você não está sabendo. Você abençoa e come. Eu gosto muito daquele texto lá de Atos com Pedro, né? Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu nunca comi nada que é imundo e tal. Aí Deus diz para Pedro, Pedro, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Aquele texto é uma marca ali, eu costumo dizer. Até ali, se comia carne pura. Dali para frente, não pode comer carne pura. Porque o Espírito Santo falou para Pedro que não há nada imundo. A ordem foi mata e come. E ele falou, tem toda a sorte de animais, puros e impuros. Então o Espírito Santo está mandando Pedro comer os animais impuros. Então ali ele liberou, né? É que eu gosto muito da piada que uma vez apareceu para mim, o pessoal encenando, né? A pessoa estava assim no restaurante, é um site de crente, então a gente já sabe para onde é que vai. Aí tipo assim, o que é que vocês têm aí para quem não come carne de porco? Aí o garçom virou assim, nós temos o Novo Testamento. Então, Atos ele já estabelece. Pode comer tudo. Né? Quando alguém vem com aquela história, que hoje em dia aparece os veganos, né? Não é que o vegano crente que ele acha que vem dizer que não, o ser humano foi criado por Deus para comer. Só que se você for lá para Gênesis, Deus fala para Adão, antes da queda, todas as ervas do campo produzem semente, todas as árvores produzem fruto, e tal, será para mantimento. A pessoa está vendo aqui, o homem não foi criado para comer carne. Só que logo depois da queda, Deus fala para Adão de novo, e todo animal que anda sobre a face da terra, que será para mantimento. Então a carne está ali desde o princípio. Não, mas isso aí é Israel, é lá na frente, Deuteronômio, Levítico, quando vem a lei. Só que Moisés já foi muitos milhares de anos depois de Gênesis. Gênesis não tinha essa restrição, a restrição veio depois, a lei foi estabelecida depois, para diferenciar Israel dos outros povos. Então por isso que a gente fala, a lei ela não tem poder mais hoje, porque essa lei cerimonial, alimentar, ela foi abolida em Cristo. Ela foi para Israel, para a formação da nação. Antes, o servo de Deus, antes da formação da nação de Israel, eles comiam essas coisas. Não tinha problema com isso. Então ali foi um momento específico para Israel. Então não há restrição, mas a nossa consciência com aquele que participa. Então, não só a comida, mas todas as minhas ações, eles têm que estar de acordo com esse princípio aqui. Porque ele está usando a comida para poder trazer um princípio superior. Por quê? Porque a comida foi o que eles perguntaram. Ele usou isso aqui para poder instruir a igreja. Assim, nós hoje a gente instrui a igreja baseado naquilo que tem como exemplo, mas para trazer princípios que são mais abrangentes. Então, na minha vida como cristão, eu tenho que medir as minhas ações, os meus procedimentos, também de acordo com esse princípio. Que eu vou ter algum irmão que não tem maturidade na fé, e como é que eu vou estar tratando a consciência dele se eu faço isso ou se eu faço aquilo? Então isso vai influenciar o quê? A forma como eu me visto. Se o irmão, aquela irmãzinha recém-convertida e tal, está ainda mudando, porque chega, depois vai mudando aos poucos o guarda-roupa e tal, e está vendo, procurando se vestir mais, com algo condizente com o cristão, aí ela vê uma irmã já velha de igreja, vestindo uma roupa escandalosa, vai dizer, então pode, então não vou jogar fora aquelas meninas. Aí o que eu estou fazendo? Estou induzindo a pessoa a pecar. É a roupa que é pecado? Não, mas o testemunho que eu estou passando para outra pessoa que é pecado. Então a recomendação de Paulo é justamente isso. No meu procedimento, naquilo que eu faço, eu tenho que saber que eu tenho que preservar a consciência do outro, porque tem pessoas que por familiaridade, eles ainda atribuem poder a isso. É igual uma vez trabalhando com uma jovem que ela ficava naquela ideia, né? Roupa não define caráter, roupa não define caráter. Mas a pessoa se perde que o caráter define a roupa que eu uso. Qual a mensagem que eu estou passando?
Aí vem o crente, o jovem, mas eu quero não sei o que e tal. Aí tem muito jovem que fica atrás do pastor para poder o pastor dizer: eu posso fazer tatuagem ou não posso fazer tatuagem? Tem isso? Já peguei muitas palestras e o pessoal vem para poder cutucar o outro. Eu gostei muito do Rodolfo Abrantes, que veio na palestra, já foi perguntar para ele: mas pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Ele fala: moço, vai conversar com o seu pastor. O que é que você vem perguntar para mim para colocar no negócio? Aí ele foi contar a história dele. Ele estava pensando que ele era cheio de tatuagem, ele estava pensando em fazer mais uma tatuagem. Ele estava ali e tal, pensando, e aí ele orando também, e de repente ele disse que o Espírito Santo falou com ele: chega. Ele disse: só isso. E aí disse que a pessoa: nossa, eu fiquei triste, né? O Espírito Santo não deixou mais, a tristeza. Ele falou: que tristeza. Para mim o importante é que o Espírito Santo falou comigo. Isso é importante. Eu não estou nem aí para tatuagem, não. O Espírito falou comigo. A pessoa ela despreza que o Espírito sentia a presença do Espírito Santo, porque disse o não para ele. Ele disse: o não foi bom porque o Espírito falou comigo. O mais importante é ele ter falado comigo, não o que ele disse. Ele disse: tá bom, beleza. Eu não estou nem aí porque eu estava pensando antes. Para mim o importante agora é que eu ouvi a voz. Então às vezes a gente faz isso, a gente fica tentando medir as coisas. Pode. O que Paulo está falando, a questão é como nós testemunhamos a respeito disso. Porque quem é intransigente, o que ele vai fazer? Ele sempre vai ser intransigente. Então tem aquelas situações de coisas que a pessoa tinha e vivia antes do Evangelho, mas não pode mais desfazer. E aí a pessoa condena a pessoa por causa daquilo. Aí a pessoa, por exemplo, ela teve relacionamentos antes de conhecer a palavra de Deus, casou, separou não sei quantas vezes e tal. Aí quando chega na igreja, a pessoa: você é um pecador porque você separou e não foi pelos motivos da Bíblia. Foi antes. Ou então às vezes a pessoa foi lá e tatuou, tal, ele foi na igreja, o pessoal não gosta muito, só que ele não tem dinheiro para mandar pagar o negócio. Aí o pessoal fica tratando como pecador por causa de algo que ele fez antes de conhecer o Evangelho. Isso é a intransigência que Paulo está combatendo aqui. É o testemunho. Nós testemunhamos aquilo que nós fazemos nas nossas decisões. Então eu não posso mandar um irmão. Mas aí como eu falo, é quando eu falo de comida, eu digo: meu irmão, não tem problema. E eu cito os exemplos para quê? É para acalmar o coração de quem tem restrição com isso. Porque às vezes por causa de alguma coisa você fica ali, fica se remoendo. Mas eu já falo isso especificamente explicando, para que a pessoa não veja eu fazendo alguma coisa e seja induzida a fazer sem entender o porquê que eu estou fazendo. Eu tenho um exemplo muito interessante disso, assim. Eu costumo trabalhar sempre isso nas igrejas, para a gente finalizar aqui, acho que está bom, né? Com relação à ceia. A nossa igreja, a igreja aqui, ela é uma igreja reformada, nossa doutrina sempre foi reformada. Só que nós tínhamos muito pouco acesso à literatura reformada até o final dos anos 90. Então os poucos livros que a gente tinha traduzido de bons autores de fora eram usados no seminário, mas você tinha muito mais acesso a outras editoras. Era muito forte até os anos 90, principalmente a CTAD, traduziam material de autores continuistas, do pessoal pentecostal mesmo. Então a gente tem muita doutrina pentecostal infiltrada, porque tem muitos pastores que aprenderam no meio pentecostal. Então difundiram até no meio da igreja presbiteriana costumes que não são doutrinários nossos. E um deles tem a ver com a ceia. Porque a ceia a gente defende muito o princípio da reformada da ceia, que não há mudança nos elementos. O pão continua pão, o vinho continua vinho. Então não há santidade, não há poder nos elementos, assim como não há poder na água do batismo também. Só que culturalmente o pentecostal ele trata como se essas coisas tivessem poder, apesar dele não admitir que tudo tem poder, mas ele trata como se tivesse poder. Você vê o exemplo é a questão da quantidade de água, né? Eles brigam por causa da quantidade de água. Isso é o quê? É porque atribui algum poder para a água. Lá no fundo ele está atribuindo poder. Se a água for pouca, não fala. O poder na água ou em quem, no nome de quem nós estamos batizando. E eles fazem isso na ceia, é muito comum. No meio pentecostal, o pessoal tratar os elementos como se eles fossem santos. Então, depois de terminar, não pode, ninguém pode encostar. Não pode comer.
Não pode beber, aquilo ali tem que ser descartado. Aí tem igreja que tem um buraco lá no fundo da igreja para poder colocar aquilo ali que ninguém pode tocar. Tem que jogar fora, tem que enterrar. E onde eu chego batendo nisso porque são costumes que não são nossos. E já encontrei pessoas que as pessoas resistem e falam, não tem problema nenhum. Eu até incentivo, diz, no final, deixa as crianças beberem. Eu falo para os diáconos, tirou aqui, leva e deixa as crianças. Só que fala para eles o seguinte, agora vocês podem comer, lá na hora vocês não podem, mas agora vocês podem. Para eles saberem o gosto que tem, o sabor que tem. Então deixa eles fazerem, que eles vão comer ali e vão ver. E depois ele vai se perguntar, por que na hora eu não posso? Aí é que a gente vai ensinar. Então não tem problema nenhum para isso. Aí tinha uma irmã na determinada igreja que ela não aceitava isso de jeito nenhum. E terminava, os diáconos levavam lá, os meninos iam todo mundo lá para o fundo, lá para a cozinha, que os diáconos já pegavam as bandejas e levavam lá para a cozinha, e lá na cozinha colocava na mesa que tinha no meio da cozinha assim, e aí os meninos ficavam em volta e pegando, os meninos pegavam os casos assim, ia tomando tudo. Ela proibiu os meninos dela de encostar. Os meninos estavam, bora. E aí, quando os meninos viravam, ela já virava assim, já freava, voltava para trás. Eles não encostavam no vinho, porque ela continuava achando que era pecado. Aí vem, eu, por causa da minha consciência, eu vou me preocupar com essa irmã. Eu já expliquei para ela, eu disse biblicamente, provei teologicamente como são as coisas. Só que ela não abre o coração, ela continua lá presa, familiaridade. Ela foi criada lá, que foi ensinada aquilo, então ela não admite aquilo ali, então ela se recusa a aprender. Eu não vou me preocupar, não vou mudar o meu comportamento por causa de uma pessoa que já foi explicada e ela se recusa a fazer o que é certo. Então, ela está ensinando errado os filhos dela, mas é um direito dela. Eu não vou me interferir na criação, eu recomendo, mas ela que é a mãe, ela que cria. Ao azar dela, esses filhos dela, quando ficar adolescente, aprender um negócio, dizer minha mãe me ensinou errado e brigar com ela. Mas foi falado para ela. A minha parte eu fiz, eu adverti. Então, nós precisamos entender essas coisas. Mas se a pessoa não quer participar, vontade dela. Se você não gosta de comer essas coisas, deixe de lado, dependendo do ambiente que você foi criado. Por exemplo, eu fui criado num ambiente que a gente rejeitava todo tipo de pronúncia ou frase que geralmente é ditado popular e tem a ver com a religião católica. Então, o pessoal fala normalmente, Maria, lá em casa, o policiamento, a mãe criou a gente já virava e falava, você sabe que o crente não fala isso. Eu me lembro que eu tomei uma bronca 2 vezes, que eu gostava de revista de quadrinhos, e tinha quadrinhos dos... Eu esqueci como era o nome, eram os Dorteiros. Que tinha a turma da Mônica e essa turma do Pato Donald, comigo e tal. E aí tinha um lá que era uma história, um mistério. E lá na tradução que eles fizeram, que é traduzir. Aí era o tesouro e vício dos créditos. E eu estava lendo em voz alta. Aí quando eu lia que falava isso, a mãe brigava lá. Para com isso. Aí eu estava lendo e saí de novo. Para com isso. A gente não fala essas coisas aqui em casa. A gente não fala nada. A ponto que o que é que acontece? A gente estava morando na Bahia e ela foi passar a temporada na mesma cidade que a gente estava. E aí de repente a gente está lá e mãe apareceu com alguma coisa lá conversando com o Jane e o Jane perguntou: onde é que você comprou isso aqui, Sônia? Ela disse: foi lá na Fatinha. Que deve falar assim, aquela mercadinha tal lugar assim, assim. Aí a gente foi lá, daí a gente foi comprar um negócio e está conversando com ela, falou Fatinha, não sei o que, a mulher ela fez para ela. Eu olhando assim sem entender nada, não sei o que, ela foi embora. Depois de um tempo a gente foi descobrir que o nome da mulher era Mara. Só que o mercado era Nossa Senhora de Fátima. Só que minha mãe não fala Nossa Senhora. Ela falou só Fatinha. Ela fala Fatinha. Então se o feriado é Nossa Senhora Aparecida, ela fala o dia de cima. Agora aqui é o São Francisco, eu falo é o Chiquinho. Então todo nome de santo ela sempre vai fazer isso com todos. Eu fui criado nesse ambiente. Mas eu não tenho problema quando a pessoa vai falar. Por exemplo, às vezes eu vou falar, tem que citar, eu cito Agostinho como Santo Agostinho para o pessoal saber que eu estou falando do mesmo Agostinho que
muitas vezes o teólogo toca comigo, eu poderia dizer para ele, os teólogos de vocês estão dizendo isso. Vocês tiveram abrir o olho. Mas eu não tenho para falar algo que ela me ensinou, educou. E é o que o Paulo está falando aqui. Foi a criação dela também. Os princípios são esses. Minha mãe foi criada no tempo em que os crentes saíam na rua com os correios para poder quebrar santo. Teve essa onda, né? Os quebradores de santo saíram. Quem ele encontrasse pela frente, mas aí foi entendendo. Né? Porque mas tem gente que tem o santo, mas não adora. Eu conheço muitos católicos que tem o santo lá, mas trata como decoração. Mas eu não vou ter aquilo na minha casa. Alguém quer me dar? Eu digo, não. Para você. E se eu encontro um lugar, por exemplo, tem a casa, alguém, por exemplo, que foi morar e tem aquele negócio lá, eu vou tirar e vou jogar fora. Se não tem o dono para me entregar, eu vou tirar e jogar fora. Eu não vou dar para ninguém. Eu não vou incentivar ninguém a participar. Então, são esses princípios que a gente precisa aprender. Nós não podemos participar das coisas do mundo indiscriminadamente. Que é o que Paulo falou. E você vê que a visão de Paulo já tinha uma cosmovisão cristã, que nós estávamos começando a tratar do tempo. Que você vai num lugar, no templo, para poder participar, numa sala lá, pode ir com ele. Mas se a pessoa disser isso é a ídola, se você deixa de lado. Então ele fala de eu posso participar das coisas do mundo, mas não indiscriminadamente. Eu tenho que saber onde eu estou pisando e ter consciência do que eu estou fazendo, sabendo que eles não têm poder nenhum. Então eles não vão poder me atingir. Mas também eu não vou participar dos rituais deles de adoração. E nem vou fazer como se eles achassem que eu aprovo aquelas coisas. Isso é importante. Se eu estou me importando de forma que as pessoas entendem que eu não aprovo aquilo ali, aí eu posso fazer. Mas se as pessoas forem achar que eu aprovo, aí eu não posso fazer.